Desigrejado é uma religião bem interessante. Aquelas pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja local, nenhuma comunidade de fé e acham que são a florzinha de Jesus, que fecha os olhinhos para orar e abre a boquinha para cantar, que é o alecrim dourado gospel que nasceu lá no Jardim do Éden, sendo semeado pelo próprio Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo no ato da criação. Só pode. Alguém diz assim: olha, a minha igreja é, por exemplo, a igreja luterana, a minha batista, a minha Assembleia de Deus. Aí o Florzinha de Jesus fala assim: a minha igreja é a igreja Corpo de Cristo. Só a sua, né? De mais ninguém, somente a sua. Alguém diz assim: olha, eu gosto do teólogo fulano, sei lá, do Martinho Lutero, gosto do John Piper, gosto do F. Bruce. Aí ele diz: eu gosto é de Jesus. Jesus para mim é o suficiente. Ah, não brinca. Só para você. Todo mundo aqui é salvo pelo sangue de João Calvino na cruz, mas você é o único salvo por Jesus. Acorda, desigrejado. Parece que é só no seu planeta que uma palavra não pode ter dois significados. E eu já disse isso outras vezes em outros vídeos aqui mesmo, no canal Café e Teologia. Existe a manga fruta, existe a manga da sua camiseta, da sua camisa. Existe a carteira de sentar na escola para estudar, existe a funcionária dos Correios, que é a carteira, existe onde você guarda o seu suado dinheirinho, a sua carteira, e as empresas possuem um rol, uma relação de clientes chamado carteira de clientes. Então a igreja é tanto a instituição espiritual, a igreja tanto é o corpo de Cristo, quando Jesus disse que a minha igreja, eu vou instituir a minha igreja, Jesus fala isso para Pedro, mas a palavra também é usada no Novo Testamento para a congregação local. A igreja em Corinto, a igreja na casa do fulano, as igrejas da Ásia Menor. Ou será que na Bíblia aquelas igrejas lá não são igrejas porque você, desigrejado, é do corpo de Cristo? Só você, né, florzinha de Jesus? Mais ninguém. Então, para com essa conversa chata. Igreja é estar em comunhão. Igreja é o ajuntamento do corpo de Cristo. Eu estou lá na minha congregação, tem um prédio que eu chamo de templo, goste você ou não. Claro que não é um templo aos moldes do Antigo Testamento. Claro que não é um templo aos moldes de outras religiões que tem por aí, mas é uma palavra adequada. Mas quando todo mundo vai fazer um culto no lar, na casa de uma pessoa, eu digo, a igreja hoje está na casa do fulano. Porque a igreja nunca foram as paredes, mas é lá que eu me reúno para prestar a Deus o culto público. Mas eu pergunto a você, desigrejado, onde é o seu culto público? Onde você congrega? E não vem com papinho de que você congrega com os outros cristãos nas casas. Eu tenho esse canal aqui há mais de 10 anos, que eu falo sobre esse assunto. E eu quero saber, cadê um culto de desigrejado? Eu nunca vi. Nunca vi um desigrejado pregando o evangelho. Nunca conheci alguém convertido através de uma pregação de desigrejado. Um dia eu falei isso para um desigrejado, ele falou assim, mas eu não converto, é Jesus que converte. Ah é? Então Jesus se materializa aqui, uma epifania, o próprio Jesus prega, e aí as pessoas se convertem. Eu disse através da sua pregação. Eu disse através do Espírito Santo que fala através da sua boca. Cadê a pregação? Agora, o que eu tenho? Desigrejado criticando comunidades locais de fé, que eu chamo de igreja,
Engula essa, desigrejado. Igreja. E você critica quando alguém passa a fazer parte dessa instituição. Mas, quando alguém sai da instituição, se declara que não está mais participando, você comemora. Engraçado isso, né? Ai, mas tem problema com o pastor rico, tem problema com o dízimo que é cobrado, tem não sei o quê. Peraí, você está falando de quem? Está falando de mim? Olha na minha cara e fala, você, Ricardo, aceitou o chamado pastoral por causa de dízimo dos outros. Olha na minha cara e fala isso. Se está roubando, 190, chame a polícia militar, denuncie o roubo. Ah, mas fulano de tal, a igrejinha ali, poxa. Se você tem um problema específico com um falso pastor, com um falso líder, que eu também critico, denuncie especificamente aquele falso líder. Existem mães que matam o filho recém-nascido, que dá a luz escondido lá e mata a criança. Mas eu não critico a instituição maternidade por causa disso. Existem motoristas que matam a sua própria família enquanto dirige, bêbado, irresponsavelmente, mas eu não critico a possibilidade de todo cidadão devidamente aprovado para ter a carteira de motorista na prova do Detran possa conduzir o seu veículo, porque um ou outro ali está criando problema. É isso. Então, coloque os pingos nos is. Agora, se for para usar um falso pastor, um falso profeta, um falso líder para criticar toda a instituição, você está nivelando por baixo. Está falando comigo? Fale de mim. Porque eu não nivelei você pelo pior desigrejado. Nivelei você por você mesmo. Você critica a igreja, mas você não é igreja, não congrega com ninguém. Você critica a igreja, mas você não prega o evangelho. Você critica a igreja, mas não tem uma só pessoa a qual você aconselha, cuida, a qual você ensina a andar nos passos cristãos. O que você faz? Reclama, reclama e reclama. E pega os piores exemplos. E entende que essa é a referência de todos os demais cristãos evangélicos que existem nesse mundo. Então cria vergonha nessa cara, sua florzinha de Jesus. E vá fazer o que a Bíblia manda. Tá bom. A Bíblia não manda criar uma denominação, construir um templo e ficar todo mundo lá dentro tendo culto 2, 3 vezes por semana. Concordo. Para que a Bíblia manda? Congregar. Você não está congregando. A Bíblia manda ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você não está pregando em lugar nenhum. A Bíblia ensina a cuidar dos necessitados. Você não está cuidando dos necessitados. A Bíblia manda suportar uns aos outros, dar suporte, dar apoio para os demais irmãos. Você não está dando apoio e suporte aos demais irmãos. Então, cria vergonha nessa cara de pau, se converta, siga o mandamento bíblico, viva conforme a Bíblia te manda viver. Depois, você vem me criticar aqui. Combinado?